Queridos, eu os convido a meditarmos na palavra de Deus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós estamos aprendendo no capítulo 16, nós leremos o último versículo de 16 e seguiremos para o capítulo 17. Porque às vezes a gente para no capítulo e às vezes o assunto do final de um capítulo é o mesmo do capítulo seguinte, que é este caso. O versículo 28, que é o último do 16, faz parte do assunto do capítulo 17. Então, Mateus 16, o último versículo, e em seguida o capítulo 17. Diz assim, é Jesus dizendo aos seus discípulos naquele contexto que nós já aprendemos, onde ele funda a igreja, onde ele traz revelações. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Capítulo 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular, o João é o irmão do Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como a luz, como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele, isto é, Pedro, ainda estava falando, uma nuvem resplandecente, reluzente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Uma outra linguagem na segunda pessoa diz assim: a ele ouvi. Ouvindo isto, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Amém. Até aí. Glórias a Deus. A minha oração é que o Espírito de Deus traga a iluminação desta palavra ao nosso coração. Esse texto eu me alegro muito. Ele inclusive diz: olha, alguns de vocês não vão nem provar a morte antes de ver o reino de Deus. Como se todos morreram? Ele não estava falando da volta dele, da parousia dele, do advento dele quando ele vier para estabelecer seu reino. Não está falando aqui disso que aconteceria 6 dias depois para o Tiago, para o Pedro e para o João. Ali ele veria o reino. Ali eles teriam insights sobre a eternidade. A revelação 3 é esse discernimento que Jesus traz sobre o que é eterno, sobre o seu reino, sobre a glorificação, sobre o estado final de todos nós. Jesus é extraordinário. É interessante que o capítulo 16 começa os escribas, os doutores da lei, os fariseus pedindo um sinal. Aí Jesus falou para vocês, um sinal do céu. Falou: não vou dar sinal do céu para vocês. Sinal para vocês é só a minha morte. Aí para os discípulos que nem sequer pediram um sinal do céu, ele não dá um sinal do céu, ele abre e traz o céu para a terra. Porque aos discípulos é dado esse privilégio. E é interessante que é apenas 3 dos apóstolos que está nesse evento: o Pedro, Tiago e João, que também esteve em evento único com Jesus, quando da ressurreição da filha de Jairo, e quando ele vai lá para o Getsemane orar, ele leva os 3. Havia, parece que,
Não sei quais os critérios da relação, da intimidade com Jesus, mas esses três sempre estiveram em momentos diferenciados, de revelações com a intensidade, com a densidade maior. Mas aqui Jesus vai falar sobre a eternidade. Ele sobe ao monte para orar. O Lucas vai dizer que os discípulos já estavam até alguns dormindo de sono. Eles tinham uma dificuldade muito grande de orar. Aí ele diz que estando no monte, diz que o rosto de Jesus se transfigura. O seu corpo fica reluzente. Não só o rosto, mas o seu corpo fica reluzente como o sol. Interessante que não é uma luz de fora que projeta em Jesus. Não é uma energia de fora que vem para ele. É de dentro dele que se transfigura. Deixando clara a sua divindade, o seu poder. Embora sendo 100% homem, mas ele era plenamente Deus. Aí os discípulos olham para essa cena extraordinária do Cristo reluzente. O Cristo que traz uma luz no seu rosto e no seu corpo mais fugaz do que o sol. Imagina a cena comigo. Pedro, Tiago e João olham para aquilo e se espanta. Se espanta de tal forma de ver a beleza, a grandeza, a majestade, a glória de Jesus Cristo, que parte dele mesmo. E por ser ele o Deus, o Cristo encarnado, eles olham e não só está ele glorificado, transfigurado, totalmente diferente do que estavam acostumados a ver aquele jovem carpinteiro, seu mestre, mas agora ele está reluzente, está transfigurado, e eis que com ele está Moisés e Elias conversando. O que é isso? A não ser um pedaço do céu na terra. O que é isso a não ser eternidade? E o que é a eternidade? Eternidade não é infinito. Eternidade não é a multiplicação do tempo. 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 1 bilhão de anos. Não, isso é infinito. Isso é tempo, isso é cronologia. Isso é contagem do tempo, ainda que elevado ao infinito, que nunca acaba. Isso é tempo. Não, eternidade não é tempo. Eternidade é ausência do tempo. Eternidade é outra dimensão. Sai fora da categoria daquilo que é físico, daquilo que é humano, daquilo que é palpável, daquilo que é sensível, daquilo que é contado, daquilo que é possível multiplicar, somar, dividir, subtrair. Eternidade é uma categoria de existência que transcende tudo aquilo que nós podemos imaginar que seja vida, que seja realidades. Eternidade é outra dimensão, não a nossa. Eternidade são dimensões paralelas. E Cristo nesse evento, olha que coisa linda. Ah, meu querido, Cristo nesse evento vem nos mostrar a eternidade. O que acontece? O Deus encarnado chamado Jesus, ele sobe ao monte e em subindo ao monte, ele tira a cortina da eternidade. Ele tira, não tem nem palavra para descrever, tira as fronteiras, as barreiras daquilo que é temporal e lança-se a eternidade em nós. Por quê? Porque está Jesus, preste atenção no meu raciocínio, está Jesus, que é Deus, mas está Pedro, Tiago e João, seus apóstolos extremamente humanos, terrenos, materiais, condicionados ao tempo e espaço. Mas de repente, eles ainda estão na esfera terrestre, mas abre-se a eternidade e vem quem? O Moisés e o Elias. Aí não basta estar o Moisés e o Elias, vem-se uma densa glória, uma densa nuvem luminosa e a voz do Pai, porque o Pai não tem corpo, o Pai é Espírito, Deus é Espírito, não tem corpo. Vem a voz do Pai dizendo que Jesus era o Filho dele. O que é isso a não ser eternidade? Jesus abre na mente, possibilita aos 3 apóstolos vislumbrar o que é eterno. E na eternidade, quem é o Cristo? Não é mais o jovem carpinteiro. Não é mais o Jesus de Nazaré,
é o homem glorificado, aleluia, é o Deus de poder e de glória, é a luz inacessível que Paulo diz, é a luz que transcende a compreensão humana, e que inclusive desestabiliza as emoções. O que é a eternidade? A eternidade se abre, e o Moisés, de quantos mil anos atrás, que morreu, aparece intacto. E o Elias, que foi transformado, que foi arrebatado aos céus, no redemoinho, também aparece. E com ele conversa o quê? O que entes da eternidade conversa com Cristo presente, na presença do Pedro, do Tiago e do João? Lucas vai dizer que eles conversam com Jesus, o Moisés e o Elias, conversam sobre a sua partida, sobre a sua morte e a sua partida. Partida da onde? Partida desse mundo. O seu retorno após a glorificação, o seu retorno a esse estado definitivo de divindade, que é Jesus. Mas ali é a eternidade. Naquele momento o céu se misturou com a terra. Naquele momento as dimensões se misturaram. Naquele momento, aquilo que fazia parte exclusivamente da divindade, dos céus, do controle do Todo-Poderoso, desce à terra. Tá, querido. Olha o tamanho, a grandeza do Deus que nós servimos. Às vezes, quando a gente canta aquele hino, poderoso esse nome é apenas fala que nós tentamos dizer alguma coisa do que Ele é, de lindo, de maravilhoso, de poderoso, mas é muito mais. É o Deus que detém todo o cosmo nas mãos, e todas as dimensões. Ele abre o céu para que o Pedro e o Tiago percebam a grandeza do seu ser. Eu vou dizer mais, se Ele abre um pouco mais essa cortina da eternidade, nós veríamos Abraão, o Pedro, o Tiago e o João, veria Abraão, veria Adão, veria todos que morreram. E se Ele abre um pouco mais essa dimensão da eternidade, eles veriam, o Pedro, o Tiago e o João veriam, o Paulo, veriam todos os santos que morreram até hoje, e veriam a nós cultuando hoje. Porque a eternidade, a ausência de tempo. Não dê um nó na sua cabeça, mas essa é a verdade. Porque o Deus que habita a eternidade, cujo nome é santo, diante do qual treme o céu e treme a terra, Ele está no controle de tudo. Todas as coisas aconteceram da forma que Ele quis, porque o Moisés não entrou na terra prometida, porque desobedeceu. Entretanto, agora está Moisés no monte aonde? Na terra prometida, em glória, mas na terra prometida. Significando dizer que tem coisas que não acontecem nesse tempo, tem coisas que não acontecem nessa esfera, tem coisa que não acontece nessa existência terrena, mas acontece quando Deus quer, porque Ele é soberano, porque Ele é Jesus. Aleluia! É por isso que quando eu olho para Jesus eu me alegro e sinto a minha pequenez. Esse é o nosso Deus, não é um Deus que fica aí, que a gente acha que não é um Deusinho ocupado, um Deus que fica aí lutando com o inimigo, achando que quase que perde do inimigo, um Deus que é acessado quando eu quero. Não, Ele é o Deus que traz a eternidade ao nosso coração. É por isso que aquele que tem Cristo já tem a vida eterna, já está. Quando Paulo diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais, sabe aonde que nós estávamos? Nós estávamos justamente nesse Cristo transfigurado naquele momento. Eu e você que haveríamos de crer, já estávamos nele naquele momento. Agora, a preocupação do Pedro é terrena. O Pedro queria fazer cabana para ficarem ali. O Pedro, tadinho do Pedro, é igual nós, uma revelação desse tamanhozinho, uma glória daquela, uma presença daquela, falando sobre retorno ao céu, falando sobre o sacrifício da cruz. O Pedro, Senhor, se o Senhor quiser, eu faço. Inclusive, ele nem falou, nós fazemos. Pedro é afoito. Eu faço uma tenda para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias, porque é bom estarmos aqui. Claro que é bom o ambiente, você está no céu, o céu te visitou, claro que é bom, mas o Pedro queria permanecer ali embaixo, fazendo cabanas. Ele falou, está muito gostoso, eu vou fazer um abrigo para vocês. Mas enquanto Pedro fazia essa proposta, que era terrena, porque ele não entendeu o momento, ele foi visitado, mas não entendeu, enquanto ele fazia
enquanto ele estava nessa conversa, até aí era acessível à eternidade. Perceba a evolução da revelação. Enquanto está o Cristo transfigurado, o Moisés e o Elias conversando, o Pedro se põe de pé e começa a conversar também. É bacana, é bom demais estar aqui, propõe fazer tenda, mas enquanto ele está falando, diz que uma nuvem de glória, uma nuvem resplandecente, a palavra ali é Shekinah, o Shekinah de Deus invade, e uma voz diz: este é o meu filho amado. Diante dessa Shekinah, dessa glória, dessa voz aí, desestabilizou-se as emoções e o sistema neurológico dos apóstolos. Eles caíram prostrados, com o rosto no chão. Porque diante da glória de Deus, ninguém sobrevive. Se Deus intensificar a glória dele, ninguém sobrevive. Eu vejo gente: manda a tua glória. Você quer mesmo a glória de Deus? Você não sabe o que você está pedindo. Glória de Deus é santidade. Glória de Deus é o Altíssimo. A glória de Deus, amados, é a consumação de quem nós somos. A glória, diante da glória de Deus, ninguém pula e dança, não. Diante da glória de Deus, não tem fazer carrinho e trenzinho para Jesus, não. Diante da glória de Deus, não tem esse negócio de ele vem saltando pelo monte, não. Diante da glória de Deus, você cai com o rosto em terra, porque a voz é aterrorizadora, a voz do Verbo eterno. Eles caem por terra aterrorizados. Isso é continuidade de revelação. Por isso que quanto mais você tem de Deus na sua vida, mais tremor de Deus e reverência você tem. Quanto mais de Deus eu e você temos, quanto mais dessa glória, dessa presença de Deus que nós temos em nossa vida, mais diligente nós somos, mais nós reverenciamos a santidade do Senhor. Quanto mais nós temos da glória de Deus na nossa vida, meu querido, mais nós tratamos a vida com leveza, com cuidado. Quanto mais nós temos da glória de Deus em nossa vida, mais nós vamos sendo transformados num coração quebrantado, contrito, que não revida, que não busca seus direitos, mas que ama e que se entrega ao Pai. É interessante que, diante desse mistério, o Moisés está ali. Moisés fala da lei. O Elias é o profeta, um dos maiores dos profetas. Moisés é a lei do Antigo Testamento e Elias o profeta. Aquilo que durou até João, porque Jesus disse, até João Batista, porque Jesus disse, a lei e os profetas duraram até João. O Pai entra para dar um testemunho cabal e definitivo, e é isso que eu quero trazer nessa noite, esse insight da eternidade. Quando eu tenho essa revelação da eternidade, que eu percebo que eu não sou o centro do mundo. Quando eu percebo que há uma possibilidade da invasão da dimensão do céu no meu ser, porque eu já habito a eternidade, e a eternidade habita em mim, e a Trindade mora em mim. Quando eu percebo isso, o que vem é a revelação de Deus, que me faz tremer, cair em terra à voz dele. O que ele disse? Este é o quê? O meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Vamos dizer após mim? Disse Deus. Vamos forte. Disse Deus. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. A ele ouvi. Ou na versão NVI, ouçam-no. É o imperativo. A voz de Deus, amados, a glória, a Shekinah de Deus, essa presença extraordinária, é para fazer com que nós compreendamos que o que importa de fato é ouvir Jesus. Olhar para o Evangelho, para esse texto da transfiguração, ele é extraordinário, porque ali diz a sequência do texto, que quando Jesus toca neles, levante, não tenham medo, eles olham e não vê mais ninguém a não ser Jesus. A indicação, o imperativo de Deus é que não existe mais Moisés, não existe mais profeta Elias, não existe mais ninguém
do qual deve ser a referência cabal e definitiva para a nossa fé, a não ser Jesus de Nazaré, o meu filho amado. Por isso que o escritor aos Hebreus diz: Deus falou conosco, aos nossos pais, de muitas maneiras pelos profetas, mas a nós, nesses últimos dias, falou-nos pelo seu Filho, em quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Queridos, nós precisamos ouvir e obedecer apenas e tão somente Jesus de Nazaré. A revelação de Cristo para os seus discípulos, transfigurando-se, é de que não existe outra aparição digna de honra, digna de crédito. Ninguém mais aparece. Aliás, se Elias aparecer para mim ou Moisés, eu repreendo em nome de Jesus, porque é demônio. Qualquer outro ente que aparecer do mundo dos mortos não tem validade, é maligno, porque ele disse que do mundo dos mortos ninguém poderia vir. E por que que Elias e Moisés veio? Veio porque Jesus da eternidade estava ali, e Ele é a eternidade. Só Jesus foi capaz de trazer alguém de outro lugar, de outra dimensão, ou trazer qualquer sensibilidade ou percepção de outra dimensão. Só Jesus, porque era Deus. Alguns dizem que são sensitivos, que sentem os defuntos, sentem os mortos. Cuidado, é demônio que você sente. Não brinque com o mundo espiritual. Você é sensitivo para com os vivos, você é sensitivo para aquilo que acontece aqui, na dimensão da eternidade, onde estão os mortos. Só o Cristo pode trazer, e trouxe essa única vez. A partir de então, qualquer outra aparição, invocação, é considerada maligna. Não brinque com isso. Tem gente que brinca em invocar espíritos. Cuidado, amados, cuidado, se nós não sabemos relacionar nem com os humanos, as nossas relações são todas atrituosas e conflituosas, você quer relacionar com o espírito? Você está brincando, não mexe com isso aí não. Deixa isso aí para quem é o dominador, que é Jesus. Ele tem o controle e se relaciona com todos os espíritos, tanto vivos como mortos, porque para ele já disse: eu sou um Deus de vivos e não de mortos. Ele habita a eternidade. Cumpre-se então a nós, queridos, nessa noite, ficar definitivamente claro na nossa mente, que nós precisamos ouvir apenas Jesus de Nazaré. Ele é a completa, total e última revelação de Deus à humanidade, Jesus Cristo de Nazaré. Agora, você quer dessa glória? Queira sim, almeje sim, mas é na soberania dEle, é no tempo dEle, é Ele que manifesta, é Ele que traz esses momentos de glória, esse momento de presença inconfundível, esses insights sobre o que é eterno. Agora, amados, como nós estamos vivendo a nossa vida terrena? Apenas nessa esfera? Ou nós já percebemos o Cristo glorificado? Esse Cristo que se glorifica, que se transfigura, é o protótipo, é aquilo que nós seremos, amado. Aleluia. Nós teremos corpos gloriosos igual a Jesus, quando nós formos absorvidos por essa eternidade, seja na nossa morte, ou seja na volta do Cristo, onde nós seremos transformados vivos. Nós teremos esses corpos gloriosos, porque importa que aquilo que é imortal se revista da imortalidade, e aquilo que é incorruptível se revista da incorruptibilidade. Quando a morte de fato for tragada, o último inimigo a ser tragado definitivamente, ou seja, a ser extirpado, eliminado definitivamente pelo Cristo, aí sim nós teremos corpos gloriosos, a exemplo desse Cristo transfigurado. Qual que é a tua esperança, amado? Nós estamos numa noite de ceia, daqui a pouco eu pego o cálice e eu pego o pão. O que significa isso? A mesmice da vida nessa dimensão? Não, isso é muito pequeno, isso é muito ínfimo, isso não tem muito valor diante da eternidade, da grandeza do nosso Deus, do Cristo Rei. Aleluia. O que tem passado por sua mente, por seu coração? Qual que é o almejo do teu coração? Crianças, jovenzinhos que estão aqui, o que você deseja?
Se esse Cristo volta hoje para manifestar a sua glória, o que você fará? Amado, como nós temos desenvolvido as nossas relações no dia a dia? Vamos produzir relações para a eternidade. A mesa é pedagógica, a mesa é momento de nós olharmos para ela e lembrar do Cristo que se transfigura, e lembrar da eternidade. E lembrar que nós não somos aqui, nós não fomos feitos para ficar aqui eternamente. Isso cansa, aqui é canseiro enfado, aqui é guerra. Conversava com irmãos, com os irmãos no começo do culto. Mas será que teremos uma guerra mundial? Pode ser que tenha, é possível que tenhamos, não sei agora, mas teremos, porque tem que virar um caos, para Cristo estabelecer seu reino, a coisa vai piorar. Não espere melhora disso aqui, espere melhora de você. Eu e você que precisamos ser melhores, mas o mundo jaz no maligno. O que é jaz? Jaz é está no maligno. A malignidade aumentará gradativamente e assustadoramente. Agora, a mim e a você, cabe encher o coração dessa esperança do Cristo glorificado, essa esperança da glória, e caminhar aqui já na certeza que eu já estou nesse Cristo, eu já estou nele. E fato é que eu estou nele porque eu estou vivo e tendo essa compreensão. Porque se eu não tiver essa compreensão, esse desejo, essa busca, esse almejo, é verdade que talvez eu nem saiba quem é Jesus de Nazaré. Amém? Você quer mais da glória de Deus? Queira sim, mas tenha consciência que a glória de Deus te lança com o rosto em terra. A glória de Deus te faz ver quem você é. A glória de Deus nos coloca no nosso lugar. A presença, a Shekinah de Deus, ela trabalha queimando em nós tudo aquilo que precisa ser queimado. A glória de Deus em nós vai nos transformando. A glória de Deus em nós vai apurando a nossa compreensão do céu e da eternidade. Agora, é bem verdade que, por isso que quando eu falo, vocês lembram que eu sempre falo na ceia, que a ceia é um momento que acontece no espaço, no tempo, mas que é um movimento e um encontro eterno. Quando eu falo em eternidade é isso. Tem momentos que você conversa com alguns irmãos, tem momentos que você abraça alguns irmãos, tem momento que você canta alguns louvores, tem momento que você tem algumas falas que você sabe que é eterno. Você percebe que aquilo aconteceu na eternidade. E tem encontro que é encontro que não acontece nada. Tem ajuntamentos, tem evento na nossa vida, e não estou falando de ajuntamento aqui não, de momentos que você encontra, que você fala, que você conversa, que você dialoga, que você tem tragédias, inclusive, no que acontece na nossa vida, que são tragédias que aconteceram na eternidade para nos ensinar, para provocar em nós coisas que só a eternidade tem respostas. O Pedro, o Tiago e o João prostra-se, cai, mas imediatamente a sua postura de medo, de terror, eles não prostraram para adorar não, eles prostraram de medo, de terror. Diz que o Cristo faz o quê? Toca nele. Levanta aí, meu povo, levanta aí, meus irmãos, acorda, meus queridos discípulos. Eu sei que a presença, a voz do Pai é aterrorizante, mas a vida segue. Levanta aí que nós temos muita coisa para fazer, temos um ministério para continuar. O que eu quero dizer para você nessa noite, para mim, meu irmão, busquemos sim a glória de Deus, tenhamos sim percepções da eternidade, almejemos sim aquilo que é eterno, mas enquanto isso não acontece, vamos caminhando no chão da vida. O Cristo te toca nessa noite, toca a mim, toca a você, para despertar você do pavor, do terror, que diante da mesa, inclusive, a gente fala, nossa, eu não sou digno, não posso participar, não pode mesmo, mas o Cristo toca em você e diz, olha, acorda filho, eu morri a tua morte, eu venci em seu lugar, participe, mas caminhe na vida com essa consciência da eternidade, mas caminhe porque tem muita coisa a fazer. E não caminhe pensando em glória, em ver Moisés e Elias, não, que eu não quero nem ver esse pessoal não, quero ver só o dia que eu chegar lá. Eu vivo pela fé, eu já estou lá, por que eu estou preocupado em vê-los? Fica tranquilo com isso, caminhe o chão da vida com amor,
com leveza, mas com temor de Deus. Aleluia.